Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Estamos no nosso segundo dia de aulas e hoje estudamos na nossa apostila do capítulo 7 ao capítulo 14. Capítulo 7, sinais de liderança espiritual, né? A saúde espiritual da igreja está intimamente ligada à liderança da igreja. Então, o pastor, o obreiro, o missionário, o líder deve jamais, não deve perder o foco, deve estar ligado, deve estar com a visão de Deus para a sua vida e saber que Deus vai tratar dos seus corações, né? Então a gente precisa saber disso, né? É necessário graça, compaixão. E para ter o respeito da igreja é preciso ter uma vida equilibrada, disciplinada e piedosa. Lembre-se, como nós falamos na aula, 5 anos é para a igreja nos respeitar, 5 anos é para a igreja nos amar, mais 5 anos para a igreja nos seguir. Então teremos 15 longos anos a percorrer no ministério pastoral, se o Senhor permitir. Capítulo 8 é a disciplina na igreja, é um assunto difícil, mas que devemos tratar. Geralmente, há divisões na igreja. Nós precisamos de calma, tranquilidade, muita oração, o uso da Bíblia, esperar o momento certo, mas não devemos tolerar o pecado. Deus espera que a igreja sempre se perturbe com a presença do pecado. Então, tomemos atitude, como Paulo escreve aos Coríntios, que vocês estão tolerando o pecado que não há nem entre os gentios alguém que viva com a mulher do seu pai. Então, é preciso tomar uma atitude. Os cristãos no tribunal, é preciso entender isso, que a gente nunca deve entrar em processo contra os outros irmãos da igreja em tribunais humanos. Nós não podemos, devemos sofrer a afronta, sofrer o dano do que demandar contra um irmão. É melhor fazer isso. Cristo disse que se alguém nos toma a túnica, devemos também dar-lhe a capa. O propósito da disciplina é restaurar o irmão, é a destruição da carne, para que ele possa ser restaurado sem ser a sua carne destruída. A pureza cristã, nós devemos saber que a vida cristã deve ter uma experiência transformadora. E a gente sempre se pergunta o que é que está certo, o que é que está errado. Então, a gente tem princípios bíblicos que orientam o cristão. A gente não deve usar a nossa liberdade em Cristo para nos levar à licenciosidade e relaxamento na vida cristã. Devemos usar sempre aquilo que Deus nos dá. O propósito da vida é agradarmos a Deus. Em assunto de gente casada, é preciso entender que Deus tem os seus parâmetros para o casamento. E Paulo vai nos dar muitas verdades espirituais. E que vamos entender que o celibato não é moralmente melhor que o casamento. É apenas quando se tem o objetivo de agradar a Deus, talvez, se a pessoa conseguir ficar assim no estado de celibatário, seja celibatário. Mas o casamento envolve um débito mútuo. Marido e mulher devem pagar um ao outro força, apoio, segurança e satisfação nos mais íntimos afetos. Paulo sempre nos diz isso. E que não há de forma alguma a necessidade e a possibilidade do crente se separar e se divorciar. E mesmo que você se converta e seu cônjuge seja descrente ainda, os filhos terão influência para aceitar Cristo como Salvador. E os costumes sociais, cada um deve ficar na posição que Deus o chamou. Paulo tinha essa opinião e só a morte dissolve o casamento. Ele falou isso dirigido pela experiência e pela mente cristã. Cristo nos dá a liberdade. Então, nós devemos tomar decisões pautadas na Bíblia. A liberdade cristã é assim. Então, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Se eu faço algo que escandaliza meu irmão, não devo fazer. E o sustento do obreiro é algo que todos nós devemos estar em mente. Nenhum obreiro deveria ter um emprego além do ministério. Forte, mas deve ser assim. Mas não devemos respeitar o tempo de cada um. Vamos valorizar os nossos obreiros, os nossos pastores,
porque o soldado não precisa pagar pela guerra. O lavrador tem o direito de comer o fruto que colheu. O pastor que alimenta o rebanho pode beber o leite. E o boi não deve ter a sua boca atada quando estiver debulhando o trigo. Então, precisamos fazer isso. Vamos fazer a obra de Deus com alegria, com amor, e que Deus nos ajude para aprendermos cada vez mais nessa epístola maravilhosa de 1 Coríntios, que trata do comportamento adequado dos santos. Deus nos abençoe.